Então hoje vamos começar falando da sabedoria do espelho, né? Que vai ser uma série com 5 vídeos. Cada um deles eu vou falar de uma sabedoria das 5 sabedorias do budismo tibetano. Então tá aqui, né, as bandeirinhas que eu comentei no vídeo anterior. E assim, cada uma delas simboliza, né, tem uma cor, então simboliza um elemento, né, e a sabedoria relacionada àquele elemento. Isso é, quando a pessoa está em equilíbrio, ela consegue manifestar essas sabedorias. A sabedoria se manifesta naturalmente. Então, isso seria maravilhoso, assim, né? Vamos olhar. Então, a sabedoria do espelho, ele tem esse nome porque é exatamente isso, assim, né? A gente pode lembrar, inclusive, todo dia de manhã quando a gente vai escovar o dente. É isso mesmo, é olhar para o espelho. Assim que a gente olha para o espelho, então, a gente pode perceber a nossa ignorância, né? Porque a gente olha para o espelho e começa a interagir com o que está aparecendo, com a imagem, né? Então a gente vê, né, como é que tá hoje, como é que tá o cabelo, né? Olha o dente, né? E aí esquece completamente, assim, não lembra do que é que está sendo visto, o que é que você está olhando. E no caso do espelho é nitrato de prata, né? Então a gente esquece que está olhando nitrato de prata. E assim é o tempo inteiro. A gente interage com as pessoas, por exemplo, né, no mundo, e olha para elas e fala, ah, essa é legal, essa não é, essa eu gosto, essa eu não gosto. Ainda mais aqui, né, assim no Instagram, imagina que a gente vê, né, um monte de vídeo, rios, um monte de coisa, então a gente para naquele que acha, tem que ter um título interessante, né, e ser uma pessoa interessante, falar de uma certa forma que é interessante para si, mas a gente não lembra que está olhando com os nossos olhos, assim, tem centenas e milhares, bilhões de vídeos e tem grupo, às vezes, né, de pessoas, e ó, às vezes também cada pessoa, né, tá olhando através do seu mundo interno, né, tá significando aquilo como bom ou ruim dentro do seu mundo interno. Bom, mas a sabedoria do espelho, né, primeiro a gente pode ver, né, a nossa ignorância completa quando a gente olha para o espelho. A quem manifesta, né, essa sabedoria, ela olha e consegue, por exemplo, interagir com o outro dentro do mundo dele. Porque quando a gente está falando com o outro está falando do seu mundo interno também, né? Então, por exemplo, se tem uma pessoa com raiva, ela está olhando tudo ao redor e tudo manifesta, vai trazer, vai provocar ela para aquela sensação, né? Então, se nós já sentimos alguma vez na vida nessa sensação de raiva, a gente sabe como que é, né? Então, a intenção é que a gente então fale com o outro dentro do mundo dele. A partir disso, então, tem esse lugar, né, também esse acolhimento, né? A cor azul tá ligado ao elemento água, e a gente pode lembrar mesmo, assim, da água, né? Na água, né, de um riacho, por exemplo, e cai uma pedra grande, o riacho se abre, tem uma abertura, colhe aquela pedra, não, né, você não, né? Ah, eu só quero madeira, pedras eu não quero, né? Não tem isso, ele se abre, e se for muito grande, ela refaz o caminho, se permanece no fluxo constante, né? Então tem um acolhimento do outro dentro do mundo dele. Então isso é maravilhoso. E aí, assim, então, como que a gente pode olhar, né? Todas as pessoas, situações, experiências, né? Objetos, tudo com essa sabedoria. Então, assim, como é que a gente olha a natureza real, né? Quando a gente olha para as coisas como espelho, a gente não vê a natureza real deles. A gente pode pensar, olhar todas as coisas e ver a natureza divina, por exemplo, né? Ou a natureza última, né? Como é a linguagem, né, do budismo vajrayana, assim, a gente pode ver, pode ter essa visão, né? Olhar, por exemplo, né? Eu vou contar um exemplo meu, assim, eu no período que estava me divorciando, então, né, tem algumas discussões, né? E aí, bom, eu já vinha praticando, né, um tempo, não há muito tempo, mas há um tempo, e primeira coisa isso, né, que eu aprendi com o Lama Padmasambhava foi olhar, né, para os 5 lungs, né, a energia dos 5 elementos em mim, e aí reequilibrar através da meditação mesmo parada, né, e depois eu acabei também usando, né, também com uma orientação, né, as dicas do Lama Santen, colocar isso na prática do yoga. Então, por exemplo, né, a energia, o calor da raiva. Então, tem duas historinhas aqui que eu quero contar, né? Então, uma isso, assim, né? Aí teve uma vez que ele falou alguma coisa para mim que normalmente, imediatamente eu manifestava raiva, repulsa, assim, né? E aí ele falou, como eu estava praticando, eu senti o calor da raiva, percebi assim o calor mesmo assim no corpo,
Só que eu estava treinando não reagir, né? Porque você fica parado, a mente continua e a mente vai para todos os lugares, né? E como num sonho, né? E aí estava treinando não reagir, então eu não reagi. Uma alegria que deu de não reagir, de sentir e não reagir. Maravilhoso, assim. Então, é possível, é possível. E aí uma outra coisa também, assim, relacionada à sabedoria do espelho, é que aí, então, né, nesses momentos de pré-divórcio, assim, nessas, né, conversas, teve um dia que ele estava falando umas coisas que eram tão diferentes, né, daquela pessoa que eu conhecia, que eu vivi 20 anos, né? Aí eu fiquei olhando assim, ele manifestando várias emoções perturbadoras, e aí eu olhava para ele e falava: "Ah, você não me engana. Eu sei quem você é, né? Você pode fazer essa cara feia, tudo". Internamente eu estava olhando e pensando e vendo isso, né? Que eu sei que você é a natureza búdica, né? A natureza última. E aí está manifestando essa forma, né, de ignorância, de dualidade, né? E aí, por já ter sentido muitas vezes raiva, claro, como todos nós, então eu falei, pô, como dói. Aí comecei a olhar, não disse nada também, não era o momento de dizer alguma coisa, e às vezes não precisa ser dito, né? Apenas olhar com essa visão, né, de acolhimento, mesmo que seja contra você, né? Mesmo que seja contra você. Foi também maravilhoso, assim, né? Fez com que eu ficasse, assim, posso dizer, blindada, né? De, de manifestar raiva, né? De ser impulsiva. Claro que, assim, tem algumas experiências, né? Algumas vezes a gente escapole, né? E, né? Desliza. Mas a ideia é essa, então, da sabedoria do espelho. A gente pode manifestar essa visão, né, no mundo também. Então, por exemplo, né, você chega num lugar maravilhoso, numa praia maravilhosa, no alto de uma montanha, e uau, né, e vive aquilo assim, ok, é a natureza divina, maravilhoso, né, sem apego, eu não tenho isso, eu não moro aqui, né, ou como eu sou miserável, né, de não ter isso, ou então, já sei. A gente pode olhar com muitos olhos, né, como também diz o Lama Padmasambhava, ele dá sempre esse exemplo, assim, que a gente, aí ele vai falar, né, da roda da vida, que é um ensinamento budista, e a gente pode olhar, então, por exemplo, como o reino dos deuses, né, olha assim, fala, que maravilhoso, isto é meu, sou eu, né, e olhar com essa visão, né, a gente também pode olhar com uma visão de inveja, e essa pessoa ou essa empresa tem esse lugar, esse resort maravilhoso, e eu não tenho, como eu gostaria de ter, ou mesmo, né, nos vídeos, assim, que a gente vai vendo, a pessoa foi, eu não fui, então a gente vai olhando, né, pode olhar de várias formas, ou com raiva também, né, enfim, com desejo de apego, né, mas se a gente olhar com essa visão, né, da sabedoria do espelho, aí tá tudo bem, né, a gente vive aquilo que está sendo vivido, né, e relaxa, e solta, mesmo se for uma experiência ruim, né. Então, as experiências boas é mais difícil da gente ver a sabedoria do espelho, né? Principalmente também, assim, dentro das relações, né? Se é uma pessoa que está te elogiando, aí a gente fala o que? Ai, com certeza, eu sou isso, né? Não tenho dúvida. Ai, muito obrigada, né? Agora, aí a gente não vê, né? Não manifesta muito a sabedoria do espelho, assim, né? De ver, essa visão é sua. Essa é mesmo, são seus olhos mesmo, né? Que coisa boa, que visão pura que você tem, né? Que conseguiu ver aí alguma coisa boa, né? Tem também uma frase bem comum, assim, que fala que a gente só consegue ver fora o que tem dentro, né? E é verdade. E é verdade. Então, valeu. Eu amo falar sobre esses assuntos, amo mesmo. Uma alegria poder compartilhar com vocês. Então, aí no próximo vídeo a gente vai falar dessa aqui, essa bandeirinha amarela, tá? Que é a sabedoria do elemento terra.